Você já imaginou viver tão próximo de Deus a ponto de reconhecer sua direção em cada decisão da sua vida? Essa foi a maneira como Jesus viveu durante todo o seu ministério. Ele não agia por impulso, nem fazia a própria vontade. Tudo o que fazia estava em perfeita sintonia com o Pai. O próprio Jesus declarou: "O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas aquilo que vê o Pai fazer." Essas palavras revelam o segredo da vida de Cristo. Antes de agir, ele buscava a direção de Deus. Antes de ensinar, ouvir. Antes de realizar milagres, permanecia em comunhão com o Pai. Talvez seja exatamente por isso que suas palavras tinham tanta autoridade, seus ensinamentos transformavam vidas e seus milagres despertavam a admiração de todos. Um exemplo marcante aconteceu quando Jesus encontrou um homem que havia nascido cego. Os discípulos perguntaram quem havia pecado para que aquele homem tivesse nascido naquela condição, ele ou seus pais. Mas Jesus respondeu que nem ele nem seus pais eram os responsáveis. Aquela situação serviria para que as obras de Deus fossem manifestadas. Enquanto os discípulos estavam preocupados em descobrir a causa do sofrimento, Jesus enxergava uma oportunidade para que o poder de Deus fosse revelado. Essa diferença de visão mostra o quanto ele estava ligado ao Pai. Jesus não se deixava dominar pelas circunstâncias. Ele sabia que Deus continua agindo mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Essa confiança não surgiu por acaso. Ela era fruto de uma vida de oração. Os evangelhos mostram que Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos a fim de conversar com o Pai. Muitas vezes, enquanto todos descansavam, ele permanecia em oração. Quanto maiores eram os desafios e quanto mais pessoas o procuravam, mais ele buscava momentos de comunhão com Deus. Jesus sabia que a força para cumprir sua missão não vinha apenas de suas ações, mas da intimidade que mantinha com o Pai. E essa mesma intimidade também está disponível para todos aqueles que seguem a Cristo. A Bíblia ensina que Deus deseja transformar nossa vida para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Isso significa aprender a viver como ele viveu, pensar como ele pensava e buscar a vontade de Deus acima da nossa. O primeiro passo para isso continua sendo o mesmo que foi para Jesus: a oração. Separar um tempo todos os dias para falar com Deus fortalece nossa fé, traz sabedoria para as decisões e nos ajuda a discernir sua vontade. Também é importante caminhar ao lado de pessoas que buscam a Deus, pois a comunhão fortalece nossa vida espiritual e nos incentiva a permanecer firmes na fé. Existe uma frase muito conhecida que diz: "A oração está disponível para todos, mas nem todos escolhem uma vida de oração." Isso acontece porque desenvolver intimidade com Deus exige dedicação, perseverança e um coração disposto a buscá-lo diariamente. Se você deseja conhecer mais a Deus, ouvir sua voz e viver segundo a sua vontade, comece pela oração. Quanto mais tempo você passar na presença do Senhor, mais sua fé crescerá e mais preparado estará para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida.